A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? O som está chegando bem aí para todos vocês. Dê-me um alô aí para mim ficar sabendo se está tudo ok, chegando perfeitamente o som. Ok. Pelos joias que estão sendo apresentados aí, é que o som está bom, que vocês estão me ouvindo perfeitamente e é bom que saber que está tudo ok. Meus amados, nós estamos já há um bom tempo fazendo os nossos encontros dessa maneira, né? Por meio das lives e assim tem sido a forma como nós temos nos comunicado e louvado seja Deus, né? Porque a gente tem essa possibilidade, né? E isso tem nos ajudado bastante e nós temos sido edificados pela palavra do Senhor, pelas mensagens e tem sido muito bom para todos nós. Nós estamos com bastante saudades de todos vocês, da igreja, dos irmãos, né? E a gente sente mesmo a falta, né, de estarmos juntos uns com os outros e tem sido um tempo bem diferente mesmo. A gente já tem dito isso em outras vezes, mas é uma realidade. Nós estamos realmente tendo que aprender a lidar, né, com esse momento novo, mas a igreja do Senhor não é o templo é apenas um lugar onde nós nos reunimos. É claro que é um lugar que nós gostamos de estar, né? Há um prazer na nossa alma, há um desejo muito grande de estar juntos nas reuniões, juntamente com todos os nossos irmãos. É um momento que ouvimos a uma só voz aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Mas a igreja somos nós, eu e você. Somos aqueles que Deus decidiu na eternidade que faria morada. Deus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então foi do agrado de Deus, né, habitar em nós. Eu e você somos templos do Espírito Santo. E aí isso faz toda a diferença, porque nós temos a companhia do Pai, temos a companhia do Filho e temos a companhia do Espírito Santo. A Trindade Santa habita em nós e nós somos então edificados por Deus em todo o tempo, e isso independe de lugar. Nós não precisamos de quatro paredes. O que nós precisamos mesmo é da companhia dos nossos irmãos, da presença de cada um dos nossos amados. E, queridos, nesta noite nós vamos então dar continuidade, já que esta é a semana de oração que antecede a nossa ceia, e como de costume nós temos feito isso, mês após mês. Nós temos tirado sempre a semana que antecede a ceia para meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos. Já fazíamos isso
no templo, mas agora nós estamos fazendo dessa forma. E essa semana nós então estamos aí usando esse tempo para estarmos em comunhão com o Senhor e meditando em sua palavra. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir a mensagem pelo presbítero Fabinho, uma bênção, e no domingo o pastor, e essa semana toda a gente vai estar então trazendo aos nossos corações aquilo que a palavra do Senhor tem para todos nós. Então, meus amados, é com muita alegria que fazemos isso, com temor e com tremor, porque a responsabilidade ela é grande, né? Já que estamos aqui não para falar qualquer coisa, mas estamos aqui para transmitir aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós somos convocados pelo Senhor para fazermos isso e fazermos de forma que esteja alinhado com a sua vontade. Jamais faríamos alguma coisa aqui que não fosse aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos tem orientado por toda a nossa vida. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Josué. Aquele que puder, abra sua Bíblia no capítulo 9. E a gente vai fazer, antes de fazermos essa leitura, a gente vai orar e vamos pedir ao Senhor a direção dele e em seguida nós vamos estar meditando na sua palavra. São vários irmãos que estão aí e me perdoem, eu não tenho a facilidade de estar lendo e ao mesmo tempo interagindo. Eu sei que eu preciso melhorar nisso, para que de alguma forma a gente consiga se comunicar, mas eu estou vendo várias pessoas aí dando a paz, e muito obrigado pelo carinho. Me perdoem se eu não corresponder fazendo alguns comentários por aquilo que está sendo dito, mas continue fazendo isso, porque é muito bom. Eu sei porque quando a gente está assistindo às lives e a gente vai trocando ideias, conversando, e as nossas palavras acabam que edificando uns aos outros, e é muito bom isso. É um meio que a gente usa para estar mais próximo dos nossos irmãos. Mas, como disse, perdoe-me, porque eu não tenho a agilidade para, ao mesmo tempo, ler e, ao mesmo tempo, interagir. Então, mas eu estou vendo alguns nomes, aliás, vários nomes, já estamos aí com 40 pessoas online, 41 e assim por diante. Mas o importante é que nós vamos aqui, então, fazer a leitura da palavra do Senhor e nós vamos estar orando e nós vamos estar conversando acerca das grandezas de Deus, do seu eterno poder e da sua bondade para com todos nós. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Sim, Senhor, nós te adoramos por teu grande amor, por tua infinita bondade, por tuas misericórdias. Senhor, tu és aquele que tens nos sustentado dia após dia. As nossas vidas, Senhor, estão nas tuas potentes mãos e nós sabemos que estamos guardados e protegidos por ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e nós nos realizamos em tua presença, nós nos realizamos em ti, ó Deus, na tua bondade e na tua fidelidade para conosco, Pai. Nesta noite, nós queremos, juntamente com os nossos irmãos, aqui estar meditando na tua palavra, Senhor, e pedimos
que as tuas misericórdias estejam sobre nós. Eu preciso, os meus irmãos precisam, somos eternos necessitados de tua graça e da tua misericórdia, Pai. Fala conosco, nós te pedimos, Senhor, isso, e para a glória do teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o capítulo 9 desse texto, esse é um texto que eu diria que bem que enigmático. Cada vez que a gente passa, eu pelo menos quando passo por esse texto, eu fico um tanto quanto curioso com aquilo que acontece aqui. E eu, cada vez que leio esse texto, eu percebo o quanto nós precisamos ser dependentes de Deus para as nossas tomadas de decisões na nossa vida. Mas também eu vejo aqui nesse texto a grande misericórdia de Deus pelo o seu povo, pelos seus filhos e até mesmo por aqueles que não fazem parte daquele contexto, daqueles dias do povo que eram o povo de Deus. Mas ainda assim, Deus mostra a sua misericórdia. Então, como eu disse, é um texto bem enigmático, mas que traz para nós grandes lições. Eu tiro aqui desse texto grandes lições para a minha vida e não tenho dúvida que também são grandes lições para a vida de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo nesse momento. E o texto, então, ele vai dizer: e souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco.
Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando, na verdade, vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Ok, queridos, até aqui. Tem mais alguma coisa sobre essa leitura, mas à medida que for possível, a gente vai continuar falando um pouco mais da leitura. Ok? É interessante, né, como eu disse, essa leitura. Em que contexto, né, se encontra todo esse momento que a nação de Israel está vivendo? O povo de Israel, para a gente contextualizar, né, esses são momentos de guerra. A ordem do Senhor era que os israelitas tomassem posse dessas terras, dos cananeus, dos jebuseus, e Deus havia dado esta promessa para Abraão, né? Se você retornar um pouquinho a sua memória lá para o livro de Gênesis, você vai perceber que quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão, né, que
ele saísse do lugar onde ele estava e que ele fosse para um lugar que o Senhor o haveria de mostrar. E Abraão obedece, e Abraão passa por essas terras aqui, né, em Canaã, e quando ele passa por essas terras, Deus diz para ele, ó, essa terra será dada para vocês, e na 4ª geração vocês vão retornar para essa terra, a sua descendência será trazida para este lugar. Deus faz essa promessa para Abraão. Abraão sequer tinha filhos. A gente conhece a história. E Abraão, então, recebe por fé essa promessa de Deus. E Abraão, né, ele recebe isso no seu coração. Só que os anos se passaram. Abraão, depois de ter os seus filhos, depois acaba morrendo. A geração de Isaac depois vem a Jacó, e vem a família de Jacó, e todo esse povo, né, da família de Jacó, que são herdeiros de Abraão, acabam sendo levados para o Egito, e lá eles vivem na escravidão por 400 anos, 430 anos. E lá, depois, Deus se lembra da promessa que havia feito a Abraão e levanta Moisés. Nós conhecemos toda a história, e Moisés vai então ao encontro de Faraó, né, para libertar o povo que já estava ali, depois da promessa feita a Abraão, 400 anos. E Deus então, com sua mão poderosa, tira esse povo do Egito e manda as pragas que nós conhecemos, as 10 pragas, e Deus mostra o seu poder, e as notícias de tudo isso chega até este povo aqui, que agora está sendo conquistado pela nação de Israel. Né? Porque eles vão dizer que essas notícias chegaram até eles, porque Deus, ao tirar o povo do Egito, Deus abre o mar vermelho de uma forma milagrosa, o povo passa a pé enxuto, né? Muita gente, muitas pessoas, e eles vêm em direção a essa terra prometida. É esse o contexto que envolve a leitura que nós fizemos. E esse povo está indo para tomar posse daquilo que Deus havia dito, né? Que daria a eles. E assim eles estão indo, e eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, entra pelo deserto, 40 anos no deserto, eles milagrosamente, Deus os conduz, e Deus os sustenta, Deus guarda a vida deles, Deus dá todas as provisões que eles precisam. Muitas pessoas, não poucas pessoas, foram 68 pessoas que entraram no Egito, e 400 anos depois saíram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então era muita gente que estava sendo conduzida pelo Egito, ou pelo deserto. E aí, esse povo agora, eles estão chegando. Eles estão chegando depois de 40 anos. Moisés acaba, Deus não permite que Moisés entre na terra prometida, apenas o mostra, e ele vê a terra prometida, mas ele não pode entrar. Mas Deus dá uma ordem para Moisés para que ele colocasse Josué na liderança. E é isso que exatamente acontece. E Josué então assume o controle, né, do povo, e conduz esse povo para chegar na terra prometida. E eles estão às portas da terra prometida, e eles, antes de chegar na terra, então, de entrar propriamente dito, eles acabam tendo que passar por Jericó, e Deus disse que daria aquela cidade nas mãos deles, e nós conhecemos a história, né? Deus, de uma forma milagrosa, destrói as muralhas de Jericó. Depois, Deus, de forma tão poderosa, também destrói os reis
de Ai, a cidade de Ai, que tinha os seus reis que se opuseram aos israelitas. E depois disso, Deus, a exemplo do que Deus fez lá no Egito, quando os tirou, que eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho, né? A gente conhece a história, e Deus, do mesmo milagre que Deus fez lá, abrindo o Mar Vermelho, fez aqui também as portas da entrada da terra de Canaã. Deus abriu o Rio Jordão e o povo passou a pé enxuto. E aquilo causou muito espanto, e aqueles povos que ali estavam ficaram apavorados, porque eles perceberam, estava muito evidente e muito claro que Deus era com esse povo. Deus estava com eles e eles estavam vendo que tudo o que estava acontecendo era porque havia a mão de um Deus Todo-Poderoso sobre a vida daquele povo. E eles temeram. E quando então Josué começa, juntamente com o exército israelita, a adentrar as terras, começa a se levantar os opositores e tentando de todas as formas impedir, mas nada parava o exército israelita, porque Deus estava com eles. E aí, de forma poderosa, Deus foi dando vitória e mais vitórias, e aí chega esse momento da nossa leitura, né? Esse momento da nossa leitura aqui, que esse povo aqui, chamados gibeonitas, eles, quando avaliaram, eles foram muito espertos, né? Se você for perceber, eles foram bem espertos, e isso faz jus àquilo que a palavra de Deus nos diz, que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso é uma grande verdade. Porque eles, quando viram que ninguém estava conseguindo resistir o exército israelita, então eles pensaram, por que conosco vai ser diferente? Eles sabiam que eles seriam destruídos. E é interessante porque eles usam, né, de uma estratégia bem interessante, porque os líderes deles, né, eles entram em acordo, né, e vão até Josué, e o texto diz que eles usam de um ardil, ou seja, de astúcia, né, uma estratagema, para tentar fazer uma aliança com o povo de Israel. E é interessante que o que eles fazem não de uma forma, vamos dizer assim, sem entendimento. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Porque eu não vou ler o texto agora, mas o Deuteronômio, no capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15, tem lá algumas regras para o povo de Israel quando entrasse em guerra com alguma nação. E esse texto de Deuteronômio, no capítulo 20, do 10 ao 15, Deus diz para os israelitas que quando eles entrassem em alguma terra e as pessoas, não daquela terra, mas as que estivessem nas fronteiras, que estivessem bem distantes, que não estivessem no núcleo, naquele lugar exato, onde eles teriam que guerrear, que deveriam tomar as terras, então o texto lá diz que Deus dá uma ordem para eles. Se essas pessoas o receberem em paz, vocês então deixem eles em paz, e eles se tornarão seus escravos, e eles vão então conviver no meio de vocês. Então vejam que esses gibeonitas, eles não foram ingênuos, eles fizeram o que fizeram, e fizeram sabendo exatamente o que estavam fazendo, né? E foi exatamente o que eles fizeram. E aí quando eles chegam para Josué e para o povo, contando toda a história que eu já li, né, é uma história muito grande, eu não vou
repetir as leituras aqui. Mas eles contam, usaram de um ardil, ou seja, vão ao povo israelita e diz, nós somos de um povo bem distante, nós moramos num lugar bem longe e nós ouvimos acerca daquilo que o seu Deus está fazendo em prol de vocês e como Deus está agindo e a força e o poder do Deus de vocês desde lá dos dias que vocês saíram do Egito. Olha só como eles tinham conhecimento, né? Eles tinham conhecimento e então eles usaram esse meio e conseguindo fazer uma aliança com os israelitas. Fizeram uma aliança com o povo de Israel. E é interessante que quando eles contam toda a história, né, e aí os israelitas, eles fazem uma avaliação, eles examinam as provisões, porque essa foi a história que eles contaram, nós viemos de tão longe, aqui estão as nossas roupas, estão velhas, estão gastas, as coisas que nós trouxemos de lá com água, os reservatórios, estão aqui tudo já muito velho, o pão que nós trouxemos já está também velho e esmigalhado. E aí eles contam toda essa história, né, e os israelitas avaliam aquilo, e isso está no versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Vejam só, é interessante que o que se percebe aqui é que os israelitas e Josué, mesmo sendo um homem de Deus, um servo de Deus, que tinha, né, a companhia de Deus, a presença de Deus com ele o tempo todo, mas o que nós percebemos aqui é que eles acabou que não se atentou. Eu diria que foi imprudente, agiu na impulsividade, não considerando que aquilo poderia ser uma armadilha para eles, e aí a gente percebe, né, que ele acabou cometendo um grande erro quando ele não examina com destreza, com eficácia, todos aqueles apetrechos que foram apresentados pelos gibeonitas. E aí, a lição que nós tiramos aqui, em primeiro lugar, é que isso parece também um tanto quanto familiar. Por quê? Nós, muitas vezes, agimos dessa maneira. Muitas vezes, nós nos pegamos tomando decisões, e decisões que depois, lá na frente, a gente vai perceber, né, que foram decisões que não deveriam ter sido tomadas, e nós acabamos por agir também na impulsividade e sem discernir o que de fato está acontecendo, não vigiamos e, a exemplo do que Josué fez, nós também muitas vezes fazemos. Isso é coisa de pessoas que são humanas. Às vezes nós temos a facilidade, muitas vezes, de apontar o dedo e dizer, olha, mas por que você fez isso? É fácil, às vezes, fazer isso, mas se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos
ter certeza e convicção que em algum momento, algum de nós também poderá agir dessa maneira. Então isso nos é familiar. A decisão tanto de Josué quanto dos líderes, ela foi uma decisão que foi errada. Por quê? Porque depois, 3 dias depois, eles acabaram descobrindo que aquele povo era um dos povos que faziam parte daqueles que Deus dissera que deveriam ser destruídos. Eles não eram pessoas que estavam nas fronteiras, eles não eram pessoas que estavam distantes, mas eram pessoas que Deus disse que deveriam ter sido destruídos. Deus é sangrento o que acontece aqui. As guerras nesse período aqui, quando a gente lê, a gente fica até um tanto quanto assustado. Mas era exatamente isso que Deus tinha dito que era para ser feito. Por quê? Porque Deus conhecia aquele povo e Deus tinha sido misericordioso com aquele povo. Deus disse que a medida, quando Deus faz a promessa para Abraão, que Abraão está lá no Egito, Deus diz para Abraão, olha, eu vou dar essa terra para vocês, e os povos que estão aqui ainda não se encheu a medida da iniquidade deles. Ou seja, Deus esperou mais de 400 anos, quase 500 anos, para depois exercer juízo contra esse povo. E era dessa forma. Era sangrento o negócio, eram guerras, espada, e Deus agia dessa forma, porque não poderia ser poupado, porque os costumes daqueles povos não eram costumes que eram totalmente contrários à vontade de Deus. Então, esses gibeonitas, 3 dias depois, acabam sendo descobertos as suas astúcias, as suas mentiras, e os seus enganos, mas nada mais poderia ser feito, porque foi feita uma aliança, e foi feito um acordo, e Josué, então, quando fica sabendo disso, ele vai ao encontro dos gibeonitas. E diz o versículo 16, 3 dias depois de fazerem acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Bereote, Kiriat Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eles nada puderam fazer. Eles não puderam mais atacar, eles não puderam mais reaver, mudar o acordo, porque Deus leva muito a sério acordo. E se eles fizessem alguma coisa, certamente a mão de Deus pesaria sobre eles. E aí vejam só o que acontece, continuando a leitura, no final do versículo 18. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Olha, queridos, é interessante o que acontece aqui, porque a comunidade, ela não gostou nada desse acordo que fora feito pelos israelitas, ou melhor, por Josué e a liderança. E eles se queixaram, e dá a entender aqui que o que eles queriam mesmo era que agora Josué mudasse o veredito que havia dado acerca dos gibeonitas. O texto não nos é claro, mas mostra que o povo ficou indignado. O povo ficou indignado contra Josué e contra a liderança. Olha, nem sempre os liderados eles vão perdoar às vezes os erros dos seus líderes. Porque nós, os seres humanos, muitas vezes agimos dessa forma, porque nós muitas vezes
achamos que as coisas precisam ser na mesma medida. É uma medida que ela deve ser dada para aqueles que cometem erros. E às vezes nós muitas vezes agimos dessa forma. Nós temos a dificuldade de aceitar os erros dos outros. Não só das lideranças, como eu coloquei aqui. Muitas vezes nós temos dificuldades de perdoar os erros dos outros. Porque o povo mesmo aqui, eles não gostaram nada do que Josué e os líderes acabaram fazendo. E o que nós percebemos aqui é que dura coisa é cair na mão dos homens. Davi, certa feita, disse: melhor é que eu caia nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque muitas vezes, não poucas vezes, os homens querem agir e agir com força à altura dos erros das pessoas. Então, mas o que nós precisamos aprender é que nós precisamos estender a nossa mão para aqueles que erram, aquele que não comete erro, aquele que não tem pecado. Já disse Jesus que atire a primeira pedra. Então, a lição que fica aqui é que nós precisamos aprender a perdoar. E isso fica tão evidente porque o Josué, quando chega até os gibeonitas e pergunta para eles, né, por que eles fizeram aquilo, né, só que Josué, ele se mostra uma pessoa que tem, né, ele sabe quem Deus é, ele sabe exatamente o que Deus espera dele, e Josué, nesse exato momento, ele poderia muito bem muitas pessoas, ou até mesmo de nós, né? Ele poderia muito bem chegar até os gibeonitas e dizer: olha, o que vocês fizeram não foi certo, então vamos resolver essa questão. Mas Josué não fez isso. Josué simplesmente perdoou eles e nada fez com eles. Só que agora tem uma paga, né? Os erros, eles não podem ser jogados para debaixo do tapete, né? Os pecados, né, eles precisam, né, alguma justiça precisa ser executada. E aí foi o que Josué fez, né? O texto diz que Josué agora, né, diz que eles se tornarão escravos, né, escravos dos israelitas, vão cortar lenha, vão carregar água e vão trabalhar todos os seus dias como escravos para ajudar os israelitas. Então, né, houve sim um preço que foi exigido, mas esse povo ia ser totalmente destruído, mas eles saíram no lucro, vamos dizer assim. Mas é interessante que essa leitura, ela não acaba aqui, né? Porque eu não li a parte do capítulo 10, mas olha que interessante. Josué recebe uma mensagem dos gibeonitas, porque os povos, quando souberam que Gibeon, os gibeonitas, haviam feito uma aliança com Josué e com os israelitas, eles se reuniram todos para fazer guerra contra os gibeonitas. E olha só o que acontece. Quando os gibeonitas se veem em perigo, né, eles então mandam uma mensagem para Josué. E a mensagem era que, né, Josué fosse ao encontro deles, porque eles estavam sendo atacados. E aí, o versículo 7 do capítulo 10 vai dizer, Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir você.
Olha que interessante. Josué vai, agora que ele recebe a mensagem, ele vai em direção ao povo e ao chegarem lá, né, Josué não vai de uma forma, vamos dizer, presunçosa ou de uma maneira que pudesse agora, né, dar o troco. Não, ele vai e pega os seus melhores homens e vai fazer guerra, né, vai ajudá-los, já que eles tinham uma aliança agora com eles, havia um compromisso que fora firmado, né? Talvez muitos de nós nessa hora pularia fora. Agora é com vocês. Vocês que arrumaram essa confusão, vocês que arrumaram esse problema, e agora eu não tenho nada a ver com isso. Mas não foi o que Josué fez e nem tampouco o seu exército. Eles agora foram ao encontro dos gibeonitas e o que nos chama mais a atenção é que Deus disse que era com eles. Olha só como Deus leva a sério, né, as alianças feitas. Deus disse, vai porque eu vou entregar todos esses reis nas suas mãos. E Josué então vai, e a mão de Deus é tão poderosa, a leitura toda aqui, né, a gente não vai continuar lendo, eu vou apenas descrever o que acontece. O poder de Deus é tão grande sobre o exército e sobre a vida de Josué, e aqueles reis, Josué os enfrenta na força e no poder de Deus, e é interessante que há um acontecimento que Deus age de uma forma tão milagrosa que do céu, o texto vai dizer, se você continuar fazendo a leitura no capítulo 10, até o versículo 15, do 1 até o 15, se você fizer a leitura, você vai ver que Deus derrama do céu grandes pedras de granizos e caem sobre aqueles exércitos, e o texto diz que morreu mais gente com as pedras que Deus mandou do céu do que mesmo com a espada dos israelitas. E quando eu leio isso aqui, eu percebo o grande milagre de Deus, porque as pedras não caíam do céu, mas não caíam sobre nenhum dos israelitas, tão somente sobre os exércitos inimigos. Vejam o poder de Deus. Querido, Deus está conosco o tempo todo. Deus está nos conduzindo a nossa vida dia após dia. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele está conosco o tempo todo. Foi algo milagroso que aconteceu aqui. Deus protegeu o exército e eles venceram. E aconteceu algo ainda mais poderoso, né? Lá no versículo do 12 até o 14, até o 15, eu estou no capítulo 10. E aí, para que o dia fosse um dia mais longo, para que a guerra, né, se travasse durante o dia e não à noite, Deus fez um milagre maior ainda. Diz o texto, né, que o sol parou sobre Gibeão. O sol parou sobre a cidade dos gibeonitas. Quando o texto diz que o sol parou, é claro que os escritores na época não tinham esse conhecimento de que, na verdade, não é o sol que parou, nem a lua, porque eles estão fixos, eles estão num local que eles não se mexem. Na verdade, o que aconteceu aqui, você vai se lembrar das aulas da quarta série, da quinta série, que o que aconteceu aqui, na verdade, é que a terra é que parou. Por quê? Porque nós sabemos que há esse mover da terra a uma velocidade que a gente nem percebe, de 1.600 km por hora. Você já parou para pensar que nós estamos a uma velocidade, a terra, de 1.600 km por hora e a gente nem sequer se percebe que a coisa está se mexendo? E foi isso que aconteceu. Na verdade, o que parou foi a terra, né? Esse processo de rotação, dia e noite. A terra dá volta em torno de si num período de 24 horas. E aí a terra parou, né? Foi a terra. O texto diz a lua, o sol e a lua, mas é a terra que parou.
A terra parou e o dia se manteve, né, por longas horas. Então a terra que faz todo esse processo de rotação de 24 horas, de translação, que é os 365 dias. E aí ela, nesse processo, ela dá em torno de si a uma velocidade de 1.600 km por hora. E aí a translação, que é os meses e os anos, ela dá em torno do Sol. Ou seja, ela vai girando, girando e dá em torno do Sol. E é esse tempo que a gente conta que é 365 dias. Ou seja, Deus é poderoso, meus amados. Deus exerceu um poder grandioso aqui e preservou o exército israelita e deu a vitória para eles. Então, são muitas lições que esse texto nos apresenta, né? E assim, mas a lição maior, uma das lições que a gente pode tirar é que Deus está conosco o tempo todo. Deus está com o seu povo, Deus vela para cumprir a sua palavra, Deus fez a promessa para Abraão e depois de quase 500 anos, Deus acaba colocando, né, esse povo na terra prometida. Tem mais coisa que esse texto fala, mas agora eu não vou, né, vou apenas citar. Nos dias de Samuel, do profeta Samuel, isso quase 400 anos depois do que aconteceu aqui nessas guerras, esses mesmos gibeonitas, Saul quis destruir todos eles. E quando Saul faz isso, olha só o que Deus faz. Saul já tinha morrido e agora Davi era o rei de Israel. E aí Deus manda 3 anos de fome sobre a nação de Israel. E aí Davi vai consultar o Senhor e perguntar o que estava acontecendo. E quando ele vai fazer isso, aí Deus vai dizer para ele, olha, é o seguinte, tem coisa que precisa ser consertada. Saul matou, né, quase todos os gibeonitas. E agora isso precisa ser consertado. E aí Deus vai, né, Davi, melhor dizendo, chama os poucos dos gibeonitas que sobraram e diz para eles, olha, o que é que a gente pode fazer para reparar isso? E os gibeonitas então pediram 7 pessoas da família de Saul para que eles fossem mortos para reparar o mal que foi feito. E olha só, Davi concede lá, busca 7 pessoas da família de Saul, né? E aí essas pessoas são enforcadas e mortas e Deus cessa a fome. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, queridos, é que Deus vela, Deus leva a sério o compromisso. E isso nos traz segurança, queridos. Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança comigo e com você. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse acerca da minha vida e acerca da sua vida. Deus fez uma aliança conosco, Deus cumpriu a aliança que fez com Abraão, pôs aquela geração toda na terra prometida e esse povo esteve lá, né, por muitos anos e estão lá até hoje, muitas as gerações dos dias atuais. E Deus tem uma aliança ainda maior, porque isso se deu na pessoa do seu Filho Jesus. É por isso que Jesus disse, esse é o novo, é a aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Esta é uma aliança eterna que tem a ver comigo e com você. Deus fez uma aliança e Deus cumprirá tudo aquilo que Ele disse acerca daquilo que Ele vai fazer até a eternidade. Jesus Cristo é a garantia de que eu e você um dia vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Porque Canaã era apenas um território da nossa terra, mas nós temos uma Canaã que nós chamamos de Canaã celestial. Na verdade, nós vamos viver a eternidade com o nosso Deus na Canaã celestial. Viver a eternidade com Deus.
Então, meus amados, é muito rico tudo isso aqui, né? As Escrituras, e a gente fica maravilhado. Eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus, e eu não consigo me ver sem meditar todos os dias, e para mim é uma satisfação muito maravilhosa, é prazeroso, e eu sei que é para vocês também, meus amados. E assim, esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com cada um de vocês. E assim, meus queridos, vamos continuar com os nossos corações, né, sempre olhando e na dependência do Senhor, alinhando as nossas vontades, os nossos desejos, toda a nossa vida à vontade de Deus, porque assim sendo, a mão do Senhor, ela será sempre e estará sempre sobre nossas vidas de uma forma misericordiosa. Amém, meus amados? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Amanhã a gente vai ter mais live e mais meditação na palavra de Deus. Eu agradeço pelo tempo que vocês estiveram aqui, e que as bênçãos do Senhor, a minha oração é essa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, meu amado, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre tudo aquilo que você coloca às suas mãos. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Tenham todos uma boa noite e que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Até amanhã. Amanhã estaremos mais uma vez aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor. Teremos uma outra pessoa que estará falando, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar novamente aos nossos corações, porque Deus é fiel. Boa noite a todos. Deus os abençoe.